Pai do Senhor, vamos ler comigo em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. A solicitude pela nossa vida. E disse Jesus aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que hás de vestir. Mas é a vida do que o corpo, e o corpo mais do que as vestes. Não, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos e os pássaros que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Verdade, se você observar, as aves, elas vivem voando de um lado para o outro e Deus as sustenta. Então, se as aves têm tamanho valor para Deus, imagina nós que foi sua perfeita criação. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua altura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras coisas? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo. Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não perguntei, pois, que haveis de comer ou haveis de beber, e não andeis inquietos, ansiosos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabeis que necessitai delas. Então, aqui nesse versículo deixa claramente que Deus ele sabe que a gente precisa de comer, Deus ele sabe que a gente precisa de vestir, Deus ele sabe que a gente precisa de beber água. Aí ele lá na frente ele fala assim, depois que ele diz que Deus sabe que nós necessitamos de tais coisas, ele fala assim: buscai antes o reino de Deus. E todas as coisas, todas essas coisas, comida, água, vestes, vos serão acrescentadas. E quando muitos pregadores leem este versículo, ele diz todas as outras coisas. Gente, o versículo é claro, ele não fala todas as outras coisas. Ele fala todas essas coisas a qual o versículo anterior tem citado. Que é o quê? Lê comigo aí o versículo 29. Não pergunteis, pois, que havereis de comer, ou que havereis de beber. E não andeis inquieto com o que havereis de vestir. Então, meu irmão, não é todas as coisas que Deus vai acrescentar, mas Deus suplirá a necessidade de Deus. Entendeu? Então, vamos dar sequência. Tem muita gente que prega errado. Riqueza não é prosperidade, tá? Você ser próspero tá muito além de ter riqueza. Aí, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tem e dai esmola, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros no céu, que nunca acaba, aonde não chega nem traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Deixa eu te falar aqui. Esses dias eu preguei na minha igreja. Preguei não, deixei uma palavrinha lá inspirada pelo Espírito Santo. E então,
abordei este assunto e meu pastor ele não me repreendeu depois. Então é sinal que eu não cometi nenhuma heresia, né? Porque se tem uma coisa que o meu pastor não suporta é heresias, principalmente quando se trata da palavra de Deus. E ele está certo, corretíssimo. Então, o que eu quero deixar aqui para você? Em muitos púlpitos, essa passagem é pregada errada. Porque eles pegam esse versículo onde diz assim: buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Eles pegam esse versículo e passam para as pessoas de modo diferente. Eles passam como se Deus fosse dar tudo, tudo que há na terra para o homem se sentir bem. Mas não é assim. A Bíblia é clara, o versículo é claro. Se você for um bom leitor, você vai entender que ele está falando essas coisas, as coisas que foram citadas no versículo anterior, e não todas as coisas que há no planeta. Porque Deus ele não vai dar para nossas vidas algo que não vai nos edificar e algo que vai nos afastar dele. Jamais. Deus ele conhece o coração do homem. Entendeu? Então, se o Senhor Jesus ele nos conhece, ele jamais vai me dar uma coisa que vai me afastar da presença dele. E riqueza é uma coisa que afasta o homem da presença de Deus. Riqueza corrompe a alma do homem, fazendo ele desviar-se do verdadeiro caminho. Então, e tem uma passagem que deixa bem claro o quanto que a riqueza ela corrompe o homem. Porque primeiro tem uma passagem que fala que mais fácil é um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E outra passagem, tem a passagem do jovem rico, que ele fala para o Senhor: Senhor, o que preciso fazer para herdar o reino? E o Senhor falou sobre os mandamentos. Aí ele falou: todas essas coisas eu já tenho cumprido e cumpro. Então Jesus falou assim, Jesus sabendo que ele era rico, Jesus falou: então vai, vende tudo que tu tens e dai aos pobres. Porque aí, e segue-me, né? Jesus pediu para ele seguir Jesus depois de vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. E ele não fez isso, por quê? Quem é que tem sua riqueza, seu dinheirão, suas empresonas aí, quer desfazer-se de tudo, dar a quem não tem e só pregar o evangelho, só viver de pregoar? É difícil um homem que tem tudo, todas essas riquezas, largar e fazer a obra de Deus. É difícil, por isso que a Bíblia também tem uma passagem que diz assim: não podereis servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon, que quer dizer dinheiro. Então, realmente, quando você tem muito dinheiro, você fica focado no crescimento, no seu crescimento empresarial. Você tem uma empresa, você vai viver preocupado com o crescimento da empresa, você não vai viver pensando em Jesus. Sem contar que para que o crescimento da sua empresa seja sempre evolutivo, você vai judiar do seu funcionário, porque tem muitos empresários aí, grandes, que judeiam dos funcionários para que a empresa dele, né, mantenha-se produtiva. E isso é errado. Então, o homem de Deus, se ele tiver muita riqueza, ele não pode ser considerado um homem de Deus. Porque ele pode até dizer que é assim, uma pessoa temente a Deus, mas ele sempre vai estar desagradando a Deus em relação ao seu próximo, porque ele sempre vai pensar em si próprio e nas suas riquezas, ao invés de pensar no crescimento do reino. Entendeu? Então, aí vem um charlatão e chega em cima do púlpito e diz assim: Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, um carrão. Irmão, eu profetizo, Deus está me revelando uma chave na tua mão de um carro. Agora eu te pergunto, que edificação esse carro vai trazer para a tua vida? Que edificação esse carro vai trazer o que esse carro vai contribuir no teu crescimento de fé com Cristo Jesus? Nada.
Pelo contrário, vai te tornar uma pessoa soberba, se você não for humilde. Se você já é soberbo, vai se tornar mais soberbo ainda, mais egoísta. Porque eu vou confessar, tem pessoas que não vê a hora do culto acabar e vai embora, que é pro irmãozinho que não tem, que mora distante da igreja, não tem carro, vem a pé, vai embora que é para não poder dar uma carona. Então, meu filho, Deus jamais vai te dar algo que não vai trazer edificação para tua vida. O que Deus quer é edificação, é que você se aproxime dele. Então, tudo que Deus te der vai ser para você aproximar-se dele e crescer espiritualmente. A sua fé ser multiplicada. Eu não estou dizendo aqui que você não pode receber uma grande bênção. Pode sim. Se Deus conhece o teu coração, você é uma pessoa humilde e Deus sabe que aquilo não vai te fazer, não vai te corromper e nem vai te fazer se afastar da presença dele, então você é bem-aventurado, porque a bênção virá. E não adianta você estar correndo atrás de bênção, porque a Bíblia é bem clara em dizer que quem obedece a palavra de Deus, as bênçãos vêm atrás da gente. Então, não carece de correr atrás da bênção, porque ela já vem. É profético. Foi Deus que deixou assim. Então, meu irmão, é isso, entendeu? Se você tem que se preocupar mais é com o que vai te edificar. Será que um emprego que vai te dar muito dinheiro vai edificar a tua vida em alguma coisa? Será que você vai continuar tirando um tempinho nesse emprego para adorar a Deus? Será que você vai continuar chegando do trabalho de noite indo para o culto? Ou este emprego que está gerando muito dinheiro na tua vida vai te deixar afadigado a ponto de você não ter mais tempo para Deus? Não ter mais tempo para a obra? Você tá entendendo o que é que eu tô te falando? Prosperidade não é riqueza. A prosperidade que a Bíblia fala é você ter tudo aquilo que é necessário para sua sobrevivência nessa terra. Vou te contar uma coisa. Eu escutei isso aqui de um pastor, um homem de Deus que eu admiro, que se você ter o que comer hoje, você já é próspero. Porque tem pessoas que não tem nem o que comer hoje. Você não tem noção de quantas pessoas morrem de fome por dia. Eu não digo passam fome, eu falo morrem de fome. Elas não passam fome. Porque tem quem passe fome, mas tem pessoas que morrem de fome todo dia. Então, se você tiver o que comer hoje, você já é uma pessoa próspera. Porque o Senhor deixou bem claro, basta o seu mal para cada dia. Então, ele deixa claro que não devo andar ansiosa pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a ele. É ele quem provê. E se eu sou obediente à palavra dele, se eu creio, se eu busco, se eu me santifico, se eu busco o reino, nada do que eu precisar vai faltar. É bem claro, porque o povo de Deus caminhou no deserto durante 40 anos, e esses anos todos, as vestes deles eram as mesmas. Os sapatos eram os mesmos e nunca se acabava. Então, Deus não deixou eles sem comida, sem bebida e sem veste. Sempre Deus provia, mas eles não enriqueceram no deserto. Eles conquistas, mas não ficaram rico. Eles conquistaram terra, eles conquistaram porque era promessa de Deus, entendeu? Então, meu irmão, eu quero deixar aqui bem claro para você. Riqueza não é prosperidade, tá? Não caia nessa de você só querer crescer nessa terra, ganhar nessa terra, juntar tesouros nessa terra, ter muitas coisas nessa terra, porque tudo isso fica aqui. Você tem que juntar tesouros e querer riquezas lá no céu, porque a riqueza de lá ninguém tomará de você. Amém? Que Jesus te abençoe, que você pegue essa palavra pro teu coração e que você possa refletir em nome de Jesus.